Meu nome é Ramires Alsamitibana, tenho 28 anos, sou graduado em Educação Física, tenho mestrado também em Educação Física com um período sanduíche na Western Kentucky University no ano de 2011 e tenho um doutorado também em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. E atualmente sou estudante de pós-doutorado pela Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Bom, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre a minha trajetória até onde eu estou atualmente. Bom, eu sou... É interessante porque muita gente acha que eu tive acesso às melhores instituições de ensino particular, né, às melhores escolas, mas não foi isso que aconteceu. Eu e meus irmãos, nós estudamos sempre em colégio público, né, desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. E essa é uma condição que muita gente acredita, que as pessoas só vão ter sucesso se tiverem acesso às melhores escolas do Brasil. E eu acredito que não é isso. Eu acredito que quem faz a escola é o estudante, independente de onde ele esteja. E hoje eu vejo que muitas pessoas que estudaram nas melhores escolas, eles têm dificuldade que muitos alunos que estudaram em rede pública não tiveram. Já na minha graduação, eu estudei também em uma instituição pequena, privada, né, porque inverte o papel. Quando você estuda durante o ensino fundamental e básico, as escolas públicas são as piores, e aí quando você vai para o ensino superior, as escolas públicas são vistas como as melhores instituições. E aí na minha graduação eu estudei em uma faculdade pequena aqui de Brasília, onde o objetivo dessa faculdade não é o mesmo que as universidades grandes, né, que tem aquela tríplice de ensino, pesquisa e extensão. Basicamente nessa instituição o principal objetivo era o ensino. Então a pesquisa e a extensão ficavam um pouco aquém quando comparado às grandes universidades do Brasil. Mas durante a minha graduação eu tive muita sorte de contar com excelentes professores que na época faziam mestrado e doutorado e via que ali naquela instituição, apesar de ser uma instituição pequena, nós poderíamos desenvolver pesquisas, né, apesar de ter pouca infraestrutura nessa instituição. E aí, durante a minha graduação, em números, né, a gente publicou artigos em revistas qualificadas como A1 pelo sistema da CAPES, que hoje qualquer programa de mestrado e doutorado das melhores universidades do Brasil tem dificuldade em publicar em artigos nessa qualificação. Então, nessa universidade, nessa instituição pequena, com pouco acesso a material, recursos humanos e dinheiro, nós conseguimos publicar nas melhores revistas científicas da minha área do mundo. E isso foi através não de... eu vejo isso como o que faz a diferença, o poder de você querer. Então, todo lugar que você vai, sempre terão dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que irão colocar a culpa em fatores externos e existirão pessoas que colocarão a culpa em fatores internos do que você precisa fazer para melhorar o local onde você está, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu relacionamento, seja dentro da sua instituição. Então, nesse período, eu tive contato com pessoas que sempre olhavam para si. Falavam, apesar de eu ter pouco recurso, o que eu posso fazer para conseguir construir determinadas coisas com o pouco que eu tenho? E aí, através disso, nós tínhamos uma esteira e uma cadeira extensora e um leg press dentro da instituição. E com esse recurso, com esses 3 equipamentos, a gente conseguiu publicar em revistas científicas onde programas da USP, da Católica, da UNB, os estudantes têm dificuldade em publicar, mesmo contando com os melhores equipamentos da América Latina dentro dessas instituições. Por quê? Porque é o que eu falo, o problema não é a falta de material, o problema geralmente é no recurso humano, de existir aquelas pessoas de falar que o problema é comigo. O problema não é o professor, não é a instituição, mas o problema sou eu, que não quero estudar, que não quero desenvolver um bom trabalho. Então, se você intrinsecamente olha e vê que o problema é com você, que não é com o professor, e que muito menos com a instituição, você já consegue resolver e ser uma pessoa diferente. De olhar intrinsecamente e falar, não, o problema sou eu vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou me esforçar mais, que com isso eu serei um profissional melhor, serei um melhor estudante, serei um ser humano melhor. Bom,
E aí, passado esse tempo, é importante frisar também que durante esse período, o que foi o gatilho de eu começar a querer estudar, pesquisar e publicar foi uma palestra do professor Roberto Simão no ano de 2008, no Goiânia Capital Fitness, onde eu olhei para aquele cidadão forte, né? Era um cara que treinava já musculação, e eu falava, pô, será que esse cara vai vir falar de fisiculturismo? Qual vai ser a visão dele em relação à ciência da musculação? E foi um curso onde não foi um curso aberto, que ele falava o que muitas pessoas falam, né? Ele falava cientificamente o que acontecia com o nosso corpo, quais eram os princípios da musculação, tudo com abordagem técnico-científica. E eu falei, poxa, eu quero ser igual esse professor é. Então, desde o meu terceiro semestre da faculdade, eu já mirava onde eu queria estar. E, com certeza, eu agradeço muito ao Brasília Capital Fitness, a empresa, por proporcionar esse curso para mim nesse ano de 2008. E aí já fazem quase 10 anos isso. E aí, passado esse período da graduação, eu tive o primeiro contato com o professor Jonato Prestes, que hoje é meu amigo e ex-orientador. E aí realizei o processo seletivo na Católica, no ano de 2010. Esse processo seletivo sempre um pouco apreensivo, porque a instituição ela precisa que os alunos paguem mensalidade e poucos alunos possuem bolsas. E aí eu tive sorte de conseguir ficar na segunda colocação nesse processo seletivo. Só que eu fiz o meu primeiro ano de mestrado sem bolsa, né, que não recebia dinheiro do governo, apenas não pagava mensalidade. Então fiz todo esse processo do mestrado sem bolsa nenhuma, sem receber nenhum dinheiro do governo. E aí na metade do ano de 2011 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, também sem nenhum auxílio do governo. Minha mãe fez de tudo, a gente quase vendeu um carro para que eu pudesse ficar um período lá nos Estados Unidos, sem ter auxílio nenhum do governo. Aquilo que eu falo, isso me acrescentou tanto na minha vida, que se eu fosse ficar esperando o governo para que as coisas acontecessem, talvez eu ainda tivesse parado no tempo lá de 2011, me lamentando pelo fato de não ter ido. E aí, nesse período em 2011, eu, o Jonato e outro professor tivemos a oportunidade de fazer uma rede de contatos, aumentar nossos colaboradores internacionais, que também foi um aprendizado assim que eu sugiro que todos possam ter na vida, né? Independente de você ter auxílio do governo ou não, façam de tudo para ter essa experiência profissional fora do seu país. Então é outra coisa que muita gente acha, você tem que se mudar do Brasil, tem que se mudar. Não, não é assim. Você em outro país sempre vai ser visto como um estrangeiro, então é importante que você tenha essa bagagem aí de ir para um país fora do seu, não como turista, mas sim como uma pessoa que vai concorrer diretamente com um americano, né, no caso, onde nós fomos. E aí no ano de 2013 eu defendi meu mestrado, em 2013 eu dei início ao meu doutorado, né, juntamente também com o professor Jonato Prestes, e foi um pouco mais tranquilo o doutorado do que o mestrado, porque eu já tinha uma certa experiência, já tinha uma certa bagagem, então eu conduzi esse período com muito mais calma do que os 2 anos que eu tive para fazer o mestrado. E já com bolsas também, então todo esse trabalho que eu tive aí nesses anos iniciais da graduação, do mestrado, que foi sempre muita correria, sem muito auxílio, no meu doutorado já foi um pouco mais tranquilo. E aí, esse final do ano de 2016, início do ano de 2017, eu tive a oportunidade de defender também o meu doutorado. E a partir de março, deu início ao meu pós-doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso, que já tem aí 2, 3 meses, mas o objetivo é terminar meu pós-doc e provavelmente fazer mais um pós-doutorado, para começar a fazer alguns concursos na área de educação na própria Universidade Católica de Brasília ou na Universidade de Brasília. Bom, outro aspecto que eu esqueci de comentar é como é a característica hoje dos estudantes de educação física. Então, se você compara com outras disciplinas, outras áreas da saúde, grande parte de quem faz estágio quer aprender. E diferentemente hoje do que eu vejo na grande maioria dos estudantes de educação física. Grande parte desses estudantes estão preocupados em ganhar dinheiro durante o estágio.
Então eles querem saber de um estágio que irão pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês e esquecem da qualidade desse estágio, né? A preocupação não é que você ganhe dinheiro durante o estágio. Se você estiver preocupado em ganhar dinheiro durante o estágio, você vai ganhar esse mesmo salário pro resto da sua vida. Eu dou meu próprio exemplo, eu fiz estágio durante 1 ano e meio, estágio voluntário, dentro de uma academia, e eu não ganhava absolutamente nada e eu não tinha dinheiro, eu queria aprender. E eu acho que eu vejo que tudo isso lá atrás, quando você passa por todas essas dificuldades, poxa, tem muita gente ganhando dinheiro e eu aqui trabalhando de graça. Mas eu vejo que tudo isso me fez muito mais forte para que durante o processo do meu mestrado, durante o meu doutorado, eu pudesse aceitar as coisas com muito mais facilidade. Então acho que a minha dica principal para qualquer um é que durante todo esse processo de dificuldades você veja o futuro. Tudo que eu faço agora é pensando daqui a 5, 10 anos, como eu estarei daqui a 5 a 10 anos. Então se você é um cara que está fazendo estágio e não está aprendendo absolutamente nada, apesar de ganhar lá seus R$1.500, tem alguma coisa errada. O objetivo de um estagiário, de um estudante é aprender. Nem que você pague para aprender, mas veja como você estará daqui a 5, 10 anos. Então se você se vê numa mesma situação que você está hoje, é porque alguma coisa está errada nesse processo. Bom, geralmente me perguntam se um profissional de educação física pode ter uma boa remuneração. Eu acredito e vejo constantemente que sim. Vários amigos meus recebem um salário extremamente bom, né? Tudo vai depender de quem é você, não de quão conhecido você é, mas o que você faz, né? Se você é um cara dedicado ao estudo, se você é um cara diferente no mercado de trabalho. Então acredito que se você é mais um no mercado de trabalho, não tem nenhum diferencial, e eu vejo como principal diferencial é o seu poder de educação, provavelmente você não irá ganhar bem. Por quê? Porque você é apenas mais um. Então eu sempre digo, se o que você faz qualquer outra pessoa faria, então provavelmente o seu salário não será muito bom. Mas se você é um indivíduo dedicado, que estuda bastante e que também tem um poder de marketing, né? Porque isso é importante para o profissional de educação física que trabalha no dia a dia em academias, eu acredito que o seu salário será muito bom, muito bom. Como eu vejo a minha profissão, né, a profissão dos profissionais de educação física? Bom, a prática de exercício físico ela nunca foi tão evidenciada como atualmente. Então, todo mundo hoje em dia fala sobre a importância do exercício físico, tanto para prevenção, tratamentos de doenças, como também para melhora da estética, melhora de outros fatores associados com a saúde. Só que tem um porém. Eu vejo que a prática de exercício físico vai aumentar o número de indivíduos dentro das academias, só que eu fico com receio de que se o profissional de educação física, se os professores de educação física não se valorizarem em termos de educação, eu acredito que brevemente pode abrir uma brecha aí para que outros profissionais comecem a atuar no ramo de prescrição de atividade física, como médicos, fisioterapeutas, entre outros. Por quê? Porque eu vejo que ainda falta um pouco que os profissionais e estudantes se dediquem mais à questão dos estudos. Então, se as coisas não começarem a melhorar em termos de educação para a nossa área, eu acredito que em breve que eu digo aí nos próximos 10, 15 anos, esse nicho de mercado pode ser aberto para os outros profissionais, como já é em outros países, como por exemplo os Estados Unidos. Qual seria o peso do conhecimento para o profissional de educação física relacionado com a carreira profissional durante toda a sua carreira? Eu acredito que, independente de qualquer área que seja, se você é um profissional ou da educação física ou de qualquer outra área, que você tem educação, que você estuda, você nunca terá problema em sua vida. Porque se você tem o hábito de estudar, isso aí ninguém vai tirar de você, o estudo ninguém tira de você. Em qualquer área que você for, se você tiver o diferencial de estudar, ser um cara atualizado, você com certeza terá vaga no mercado de trabalho.